Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu quero refletir contigo no texto de Jó, capítulo 42, verso de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Refletiremos a respeito do tema Nada acontece em nossa vida por acaso. Nós podemos então chegar ao último capítulo do livro de Jó e perceber que esse homem que sofreu tanto, passou por tantos sofrimentos, por tantas angústias, por tantas dificuldades, esse homem que enfrentou na pele situações extremamente difíceis, ele obtém nesse aspecto, a partir de toda essa situação vivida, três pontos de grande relevância, três pontos experimentados por ele, que serão referência para mim, referência para você, para que nós possamos meditar, possamos refletir, possamos ponderar. E nós podemos então perceber que Jó vive esses três pontos, essas três etapas, e a vida de Jó nunca mais seria a mesma. A partir do momento em que Jó vive tudo isso. E o primeiro ponto em que eu observo de ensinamento em tudo que Jó viveu, trata-se do desenvolvimento, do pleno conhecimento a respeito de Deus. Nós podemos notar que os discursos de Jó e de seus amigos foram longos, e percebemos também durante tudo isso que muitas palavras foram jogadas ao vento. Mas a experiência verdadeira com Deus, ela vai ser desenvolvida para algumas pessoas nos desertos da vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que somente Deus pode nos ajudar, somente Deus pode nos estender as mãos. E é o que acontece com Jó. Então esse homem ele passa a ter pleno conhecimento da pessoa de Deus, e nós podemos observar isso dos versos 1 ao verso 5 desse capítulo 42, quando a palavra vai dizer assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu e você podemos perceber que o primeiro ponto de reflexão para nós é que Jó, antes de passar por tudo que passou, ele não tinha o pleno conhecimento a respeito de Deus. Mas agora o próprio Jó vai dizer que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Era apenas das experiências dos outros. Mas agora o próprio Jó pode ver Deus em todos os momentos de sua vida. Ele tem pleno conhecimento. Às vezes nós questionamos a Deus porque passamos por dificuldades, por problemas, mas é o momento de nós pararmos para pensar. Qual o conhecimento que nós temos de verdade a respeito da pessoa de Deus? Mas nós podemos ainda obter, a partir desse texto, uma segunda lição importante. Nós podemos perceber que Jó, ele não só obtém esse pleno conhecimento a respeito da pessoa de Deus, a partir do momento em que ele medita e reflete sobre tudo que viveu, mas esse homem tem a oportunidade de desenvolver o arrependimento das palavras que em alguns momentos falou, da forma que se conduziu, da forma que pensou. E quando me deparo com o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 32, a palavra de Deus também vai nos levar a entender a importância do arrependimento. E certa feita, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer aos fariseus, vai dizer àquelas pessoas que se julgavam justas, pessoas que condenavam as demais pessoas da sociedade, e Jesus lhes dá uma palavra muito clara a respeito da importância do arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento.
Nós podemos perceber nas palavras de Jó, um homem que desenvolve esse arrependimento na íntegra. O versículo de número 6 do mesmo capítulo 42 nos diz que Jó afirma a Deus o seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele está agora arrependido de algumas palavras que ele disse a respeito de sua própria justiça, suas condutas de vida. Esse homem agora arrependido, ele vai reconhecer que justo é apenas Deus, que íntegro é apenas Deus. Nós somos pecadores e precisamos confessar nossos pecados. Mas esse homem, então, a partir do momento em que o faz, ele vai viver um terceiro e último ponto para a nossa reflexão. Esse homem, ele vai agora não só desenvolver intimidade com Deus, não só se arrepender, mas a partir de agora ele vai ser um instrumento para interceder pela vida de outras pessoas. É o que Deus espera de mim, Deus espera de você. A partir do momento em que eu e você começamos a desenvolver intimidade com Deus, que nós nos arrependemos das nossas falhas, nós passamos a ser aptos para agora também ajudarmos outras pessoas nessa caminhada, nessa nova jornada. É o que Jó faz. A palavra de Deus no versículo de número 10 do capítulo 42 nos diz que mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então eu e você podemos perceber que existem momentos na vida que nós precisamos desenvolver habilidades em cada momento, em cada situação. E precisamos entender, acima de qualquer circunstância, que a necessidade de interceder, de orar, de ajudar outras pessoas nessa caminhada, ela se faz importante. O apóstolo Paulo, a sua carta escrita aos Romanos, ele nos dá uma tríplice dica de momentos que nós vivemos e que nós precisamos vivê-los com sabedoria, com entendimento. Na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então nós vamos perceber que em cada etapa da vida há um ensinamento que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Com isso, eu quero concluir essa reflexão afirmando as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 de João, versos 12 e 14, que vai nos mostrar a importância de desenvolver com Deus essa intimidade, de dar ao nosso Deus a devida credibilidade, de agora não vê-lo apenas de ouvir falar, mas de enxergá-lo em todos os momentos da nossa vida. Dessa feita, uma vez arrependidos, as nossas orações surtirão efeitos. E Jesus nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, eu o farei. Dessa feita, nós podemos observar no capítulo 42 de Jó, versos 12 e 13, que, de fato, essas palavras que Jesus está dizendo no Evangelho de João 14, versos 12 e 14, se cumprem e são uma realidade. Jó 42, 12 e 13 diz assim: assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Que diante disso, você possa compreender, você possa entender que nada acontece em nossa vida por acaso. Que o Senhor Jesus nos abençoe.